Oi pessoal, vamos dar início então à segunda aula de laboratório. A primeira parte do laboratório 2 compreende um programa em linguagem Assembly com as instruções que a gente utilizou no exemplo anterior. Devemos então copiar o mesmo e abrir o Keio. Ao abrir o Keio, ele vai abrir também o projeto que criamos na aula anterior. Devemos inicialmente fechá-lo, portanto, Project, Close Project, e criar um novo projeto, Project, New Microvision Project. Vamos atribuir um nome ao mesmo, First B. Especificar que é o Legacy Device Database e digitar o nome do processador, 8051AH. Você seleciona então 8051H e clica em OK. Ele pergunta se você quer inserir um arquivo de inicialização, diga não. E agora nós abrimos um arquivo para edição, no qual podemos colar o arquivo que copiamos do roteiro de laboratório. Vamos então salvá-lo com o nome first.a51, que eu vou copiar aqui. Para salvar, clica-se nesse ícone do disquete, atribui-se o nome e salva-se o arquivo. Devemos agora incluí-lo no projeto. Para tal, você clica nesse botãozinho de mais, sobre Source Group, clica Add Existing Files to Source Group. Seleciona o first.a51 e adicionamos o arquivo ao projeto. Você pode ver então que ele foi efetivamente incluído no projeto. Vamos então agora realizar a compilação do mesmo através desse ícone. Uma vez que o programa tenha sido compilado, podemos realizar a sua simulação através do ícone D. Vamos fechar essa janela e vamos permitir a visualização da janela de memória. Você digita I, internal RAM, 2.0x02, de tal forma a visualizar a posição de memória RAM interna 02x. Vamos solicitar também para visualizar a memória de código. Para tal, devemos vir em View, selecionar Memory Window e pedir para ver uma segunda região de memória. Aqui devemos especificar qual região de memória queremos observar. Vamos digitar C de código e especificar o endereço 2.0x0. Vemos aqui, portanto, o código que foi carregado pelo simulador na memória de programa. Este é o código resultante do processo de compilação. Ao energizar o 8051, o Program Counter aponta para a região de memória 0000X. Portanto, ele aponta para a primeira instrução, que é composta por 3 bytes. Para a execução dessa instrução, o Program Counter lê byte por byte da memória de programa, faz com que o Program Counter, portanto, vá para 0003 e, em posse dos 3 bytes lidos, ele executa a instrução que solicita que o valor 3 seja carregado na posição de memória RAM interna 02. Vamos executar a instrução e podemos observar que efetivamente o valor 3 foi carregado na memória RAM interna e o Program Counter foi para 0003, de tal forma a apontar para o byte que compõe a próxima instrução. Vamos solicitar a execução da mesma. Essa instrução solicita que o conteúdo do registrador R2 seja transportado para A. Essa instrução é composta de 1 byte, portanto, o Program Counter leu o byte e foi incrementado, e efetivamente o conteúdo do registrador R2, que corresponde à posição de memória RAM interna 02X, foi transportado para o acumulador. O Program Counter então passa a apontar para a próxima instrução, que é composta de 2 bytes. Essa instrução solicita que o conteúdo do acumulador seja somado ao conteúdo da posição de memória 32X e o resultado seja armazenado no acumulador. De tal forma a observar alguma coisa acontecendo, eu vou pedir para visualizar a posição de memória 32X e vou digitar um valor aqui. Sugiro o valor 02.
Portanto, vamos agora solicitar que esses 2 bytes sejam lidos. Veja você que o programa counter foi para 0,6 e a instrução foi executada. Efetivamente, o conteúdo do acumulador foi somado ao conteúdo da posição de memória 0,2, de tal forma que o resultado seja 0,5. A próxima instrução é novamente composta por 2 bytes e ela solicita que o conteúdo do acumulador seja transportado para a posição de memória 32x. Vamos então solicitar a execução da instrução. O programa counter foi para 008 e a instrução foi executada. O conteúdo do acumulador foi transportado para a posição de memória 32x. A próxima instrução é composta por 2 bytes e ela solicita que o programa counter seja sobrescrito com o endereço da instrução move AR2 de tal forma a colocar o programa em loop. A execução da instrução demanda a leitura de 2 bytes da memória. Dessa forma, ao término da leitura dos 2 bytes, o programa counter vai para 000A, mas o código da instrução solicita que o conteúdo do programa counter seja sobrescrito com 0003, de tal forma que ele volte a apontar para a instrução move AR2. Vamos, portanto, observar a sua execução. Conforme descrito, o conteúdo do programa counter foi sobrescrito com 003, de tal forma que o programa counter passa a apontar para a próxima instrução e agora o programa entra em loop. Essa última linha do programa, a bem da verdade, não é uma instrução, e sim uma diretiva de compilação. Podemos observar que o último byte de código é o valor F9, que é este contido na memória de programa, como podemos ver aqui. Ou seja, essa diretiva de compilação end, ela não gera código executável pelo 8051, ela simplesmente informa que se houver alguma linha abaixo de end, ele não será considerado pelo compilador. Uma vez que o código tenha sido compilado e testado, o próximo passo seria gravá-lo na memória de programa do 8051. No caso do 8051, que possui memória ROM, a gravação do código deve ser realizada durante o processo de fabricação. No entanto, existem variantes do 8051 que, em vez de memória ROM, possuem memória EEPROM, que pode ser gravada em campo. Microcontroladores com EEPROM geralmente possuem código denominado bootloader em outra região de memória não volátil, que estabelece comunicação serial com o microcomputador para receber arquivo com informações e código a ser gravado na EEPROM. Vamos mostrar agora um dos formatos de arquivo utilizado para enviar código a ser gravado em EEPROM. É o formato hexadecimal. O arquivo normalmente tem a extensão hex. Para gerá-lo é necessário sair do modo de depuração. A gente faz isso clicando no ícone D. Vamos então para Target, Options for Target. Em Output, você deve solicitar que o arquivo hex seja gerado durante o processo de compilação. Você dá OK e agora devemos novamente compilar o programa. Uma vez que o processo de compilação tenha sido concluído, podemos então solicitar a visualização do arquivo .exe. Para isso você deve ir neste ícone, solicitar a pasta Objects e pedir então para ver todos os arquivos, quando então você vai encontrar o arquivo com a extensão X que tem o mesmo nome do projeto. Temos aqui então o arquivo gerado conforme solicitado. Ele se inicia com 2 pontos, o número de bytes a ser gravado na memória de programa, o endereço a partir do qual os bytes devem ser gravados. Ele vem acompanhado do campo 00 e então os 10 bytes que devem ser gravados na memória de programa. Por fim, você tem o que se chama de checksum e corresponde ao byte menos significativo do complemento de 2 da soma dos valores representados pelos bytes da linha, excetuando o caractere inicial e o próprio checksum. E por fim, você tem a linha de encerramento do arquivo .exe, que se inicia com 2 pontos, nenhum byte a ser gravado na memória de programa, com o endereço 00, o separador 01 e o checksum, que nesse caso é sempre FF. Uma vez que esse arquivo tenha sido gerado, normalmente estabelece-se a comunicação do computador com um kit
que possui o 8051. O 8051 vai executar o bootloader, receber o arquivo exe a ser enviado por aplicativo sendo executado no computador, e o 8051, tendo recebido esse arquivo, vai saber o número de bytes a ser gravado, o endereço a partir do qual os bytes devem ser gravados, e realiza a gravação na memória EEPROM, aplicando níveis de tensão não usuais durante seu funcionamento normal. Assim, quando você desligar e voltar a ligar o kit contendo o 8051, ele vai passar a executar o código que foi gravado na sua memória EEPROM a partir do arquivo exe recebido.